O presidente do MDB, senador Romero Jucá. Vou tomar licença aqui. Bom, boa tarde a todos. Nós estamos aqui à discussão da imprensa. É definido hoje que o nosso candidato a presidente é o ministro Henrique Meirelles, com todas as implicações que isso representa, na busca da união do partido e na vitória nas eleições. Portanto, nós estamos à discussão. Ministro, vocês querem dar a palavra, depois a gente vai responder as perguntas de vocês. Muito obrigado. De fato, é uma honra enorme estar aqui agora conversando com vocês na sede do MDB, da Fundação Luiz Guimarães, ao lado do presidente do partido, o senador Romero Jucá, tendo sido lançado pelo presidente Temer como candidato do MDB, e não há dúvida de que nós temos condições de aqui iniciar uma caminhada vitoriosa. Porque o importante hoje para o Brasil, os brasileiros esperam resultados concretos e algo que possa significar uma melhora na vida de todos. Isso está ocorrendo. As reformas fundamentais estão em andamento, o país está começando a crescer, o país está com a inflação que em 2017 foi a mais baixa desde 1998, a cesta de consumo da renda, a cesta de consumo das pessoas de renda mais baixa estão com níveis de inflação ainda menores, e o fato é que o Brasil cresce. Existem incertezas no mundo, existem incertezas no Brasil, existe incerteza eleitoral, mas eu tenho certeza que nós vamos enfrentar tudo isso com sucesso. E o Brasil vai continuar a crescer, e isso é que é importante. Nós temos que dar uma direção para o país a partir de 2019, que é uma direção da modernidade, uma direção do crescimento, uma direção da geração de emprego, geração de renda, com inflação controlada. O Brasil já se cansou de aventura, o Brasil já se cansou de política populista, porque tudo isso gera recessão, gera crise, gera desemprego. Portanto, o caminho está claro, a experiência demonstra isso de uma forma absolutamente concreta. Eu estou profundamente honrado, profundamente motivado a ser o candidato do MDB ao presidente, e temos certeza de que teremos um crescimento gradual, mas absolutamente inexorável. Nada enfrenta a realidade, e a realidade diz que o Brasil precisa seguir nessa direção. Precisa seguir na direção, de fato, da geração, como eu disse, de emprego, de renda e de controle de inflação. Basicamente, são os pontos fundamentais. Eu virei, então, responder às perguntas de todos vocês. Ministro aqui, Bernardo da Folha. Eu queria saber na prática qual vai ser o papel do presidente Temer na campanha e se o senhor pretende levar o presidente Temer para o seu palanque na campanha eleitoral. O presidente Temer é o presidente da República, está conduzindo o país e, como ele mencionou muito bem, com muita firmeza, muita clareza, 7 meses de governo é ainda um longo tempo, considerando-se que em 2 anos de governo tanto foi feito e tem ainda longos 7 meses à frente, onde existe ainda muita coisa a ser feita e ele estará totalmente dedicado a isso. Evidentemente, o nosso palanque terá todas as lideranças, não só do MDB, mas todos aqueles que estejam, de fato, dispostos a se engajar nesse projeto de crescimento e de fato, de modernização do país. E o presidente certamente participará dos eventos que ele julgar adequados na hora certa. Por favor, oficialmente, por qual motivo o Michel Temer desistiu da candidatura? E a segunda pergunta é, qual foi a primeira? A segunda pergunta é, quem vai bancar a campanha do senhor? O senhor mesmo vai investir na sua campanha ou é o partido que investirá? Bom, é melhor responder como presidente do partido. Primeiro dizer que a escolha do ministro Meirelles
foi a escolha onde se permeou e se conversou com a base partidária toda. Não foi uma escolha individual de ninguém. Depois dizer que o presidente Temer não desistiu da candidatura. O presidente Temer tinha se colocado como opção, mas o presidente Temer e o partido, pelo contrário, escolheu o ministro Meirelles. Então, a premissa não é de desistência, mas sim de escolha. Só se discutindo as qualidades do ministro e a condição que o ministro tem de poder consolidar, atrair esses partidos de centro que efetivamente são contra qualquer tipo de aventura radical. Quanto à questão de financiamento de campanha, nós vamos ainda no final de junho receber a previsão correta dos recursos e é claro que a candidatura do presidente tem prioridade também, portanto no momento nós vamos discutir o quadro de despesa e definir como serão gastos os recursos a nível estadual, federal, de bancada federal e de bancada de senadores também. Cristiane. Como é que foi essa conversa final que o presidente Michel já colocou, ele sendo uma desistência em favor da sua candidatura? Como é que foi essa conversa final? Se aqui antes do anúncio os senhores tiveram um último diálogo? E como é que o senhor vai trabalhar para atrair os outros partidos de centro, já que esse é o objetivo maior? Bom, em primeiro lugar, o presidente Jucá já deixou claro que o presidente também não desistiu. Ele participou e fez uma escolha, assim como o MDB está fazendo uma escolha. É um gesto afirmativo, de escolha, de decisão e de fato, de direcionamento. Portanto, agora é uma questão de trabalhar. A união com os demais partidos agora começa a ser conversada, na medida em que agora que o partido definiu que tem o candidato, agora nós vamos conversar, o presidente do partido, o governo Cá, eu próprio, vamos conversar com todos os partidos para ver o tipo de união. Como o presidente Michel Temer colocou, que ele tem a expectativa de que eu fosse o candidato, que eu possa vir a ser o candidato do centro. Antes que alguém pergunte, eu já posso responder. Se for no primeiro turno, excelente, se não, temos segurança que seremos no segundo turno. De que forma essa crise dos combustíveis pode afetar a candidatura do senhor, uma vez que o discurso é de que o MDB colocou a economia nos trilhos, mas a gente vê números que são distoantes, né? Inflação em 3%, mas o combustível subiu mais de 50%, em torno de 50% nos últimos 2 anos. De que forma isso pode atrapalhar a candidatura do senhor? Olha, eu acredito que isso pode reforçar a candidatura, porque mostra os riscos da economia, como o cenário internacional pode influenciar a economia brasileira e como a economia necessita de uma condução firme e de quem sabe o que está fazendo. Quem está propondo voltar atrás e buscar políticas que já fracassaram pode oferecer maiores riscos à economia. Inclusive, eu acho que é algo que pode sim ficar cada vez mais transparente. Quer dizer, as pessoas, os consumidores, os investidores, os empresários, todos começam a olhar para frente. Quanto mais a nossa candidatura crescer, temos segurança que maior estabilidade vai dar à economia e maiores condições do país continuar crescendo e gerando emprego. Porque determinadas propostas que existem podem certamente gerar mais instabilidade e mais problema, porque já deram errado no passado. Portanto, eu acho que, a resposta sintética, eu acho que essa situação, que não é absolutamente uma crise, as previsões estão sendo, quer dizer, as previsões estiveram acima de 2,5%, se aproximando de 3%, agora o consenso é de um crescimento de 2,5% esse ano, que é um crescimento extraordinário para um país que 2 anos atrás estava caindo 3,5%, é uma diferença enorme. Portanto, a economia continua a crescer. Agora, é evidente que a direção tem que continuar, porque senão nós podemos claramente ter problema, inclusive porque o cenário internacional desafiador. A lei, você mencionou o problema do petróleo, é a variação de preço internacional. O preço do petróleo internacional está subindo, não há dúvida. Agora, mais que dobrou. Então, a Petrobras tem que refletir isso. Agora, evidentemente que a inflação não é apenas um item
Quer dizer, a inflação é uma média de todos os itens e a média de inflação, como você mesmo disse, está baixa. Como o senhor pretende convencer os vereadores do Nordeste, que tem um grande peso na composição do diretório, porque foi colocado aqui que o PMDB o escolheu, mas quem define é a convenção. Como o senhor vai tentar convencer esses líderes nordestinos que tem muito peso no diretório nacional? Certamente, como o presidente da Fundação Morena colocou com clareza, nós temos, inclusive, no Encontro com o Futuro, uma sessão específica sobre a questão nordestina, com propostas específicas de políticas para o Nordeste, e certamente isso será uma prioridade do nosso governo. Vamos conversar, já temos estado diversos estados do Nordeste, vamos reforçar agora a presença, certamente vamos conversar com todos eles. Lembrando, só para complementar, lembrando que o ministro Meirelles já esteve com várias direções e partidários do MDB, no Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais essa semana. A recepção tem sido a melhor possível, né? E em específico no Nordeste, vocês vão ver que no documento Encontro com o Futuro há um capítulo específico para o Nordeste. Então, o Nordeste é uma prioridade do MDB e será uma prioridade da campanha também. Mas, ministro, em relação ao ministro Oliveira, em relação ao Renan Calheiros, Ceará, Alagoas, eles já opinaram, já... O Renan Calheiros e o Requião são duas dissidências que a gente respeita, mas não concorda com a posição dele. Então, nós vamos, independente de alguma dissidência que ocorra, majoritariamente o partido vai decidir no momento apropriado. Quanto ao senador Eunício, ele tem uma composição estadual, as composições estaduais estão liberadas, portanto não vai haver proibição de nenhuma composição estadual, os palanques estaduais serão liberados, provavelmente o MDB estará em palanques que terão de mais um candidato a presidente da República, isso será respeitado e, portanto, nós vamos fazer campanha com a realidade que nós temos. Ministro, o senhor que é tão bom com números e metas, agora com o nome oficializado como pré-candidato do MDB, já tem, por exemplo, sei lá, daqui a 3 semanas chegar aos 10 dígitos das intenções de votos. E um mês passar dos 15. Como que o senhor trabalha com os números dentro dessa campanha? Uma das características fundamentais que nós temos é trabalhar com metas que são críveis e que são cumpridas. A nossa meta não é chegar daqui a 3 semanas a X% de intenção de voto. A nossa meta é ganhar a eleição. Isso sim. Agora, e chegaremos lá. Agora, evidentemente, que a legislação eleitoral brasileira é uma legislação que é, de fato, bastante firme e limita bastante a divulgação de projetos e plataformas eleitorais, etc., no período até o início da campanha eleitoral formalmente. E aí sim existe uma oportunidade através do uso de todos os canais de comunicação, segundo critérios determinados pela lei eleitoral. Portanto, o que é mais importante no momento, do nosso ponto de vista, que inclusive me fez tomar a decisão de sair do Ministério da Fazenda e colocar o governo à disposição do MDB, é exatamente as pesquisas qualitativas que foram feitas. Esta sim, onde nós reunimos pessoas de diversas faixas etárias, diversas faixas de rendimento, de escolaridade, etc., do Brasil inteiro, mas todas as pessoas que não tinham nunca ouvido falar no meu nome, né, de todas as regiões do país. E o resultado é que, após conhecerem o histórico, após conhecerem o que está sendo feito no Brasil, terem acesso a todas as informações, o resultado foi um aumento impressionante da intenção de voto em pessoas que nunca tinham, antes do teste, ouvido falar no meu nome. Portanto, isso me convenceu, e eu fui o mais difícil de convencer de todos no início, de que, de fato, nós temos aí um potencial enorme para, de fato, ganhar a eleição. A partir do momento em que isso ficou claramente demonstrado, e muitos de vocês me perguntaram durante muito tempo, desde o final do ano passado, começo do ano, o senhor não vai ser candidato? Eu digo, estamos fazendo pesquisas qualitativas. Muitos de vocês se lembram disso. E ia dizer, mas o que o senhor vai ver? Quando é que o senhor vai tomar a decisão? Eu falei, a decisão será tomada no momento adequado, definido pela lei, baseado em toda a avaliação de pesquisa qualitativa que estamos fazendo. Fizemos isso e eu fui convencido de que temos todas as condições de ganhar a eleição.
Mais alguma, gente? Desculpa, ministro, eu queria voltar um pouco no tema dela ali, da colega. Ela se restringiu na pergunta dela ao preço dos combustíveis e eu queria ampliar, né? Nesses 2 anos de governo Temer, com a sua política econômica, hoje nós temos mais desemprego, uma renda menor, mais desalento. As pessoas, no seu dia a dia, elas sentem uma vida pior. O senhor mesmo aqui, um mês atrás, quando se filiou, disse assim: a sensação de bem-estar ainda não está estabelecida na sociedade. O que o eleitor que vai na urna em outubro deveria votar no senhor? Em primeiro lugar, é importante dizer que nós temos que olhar os dados econômicos de uma maneira analítica. Isto é, o que está acontecendo, o que interessa é a criação de emprego. Esse é o índice mais relevante. Se nós olharmos a criação de emprego líquida entre empregos criados e fechados, no mês de janeiro foi positiva, 77 mil, fevereiro positiva, março 104 mil ou 102 mil em abril. Portanto, foram criados aí mais de 200 mil empregos nesse período. E isso é que é o relevante. Por quê? Porque significa que a economia está crescendo, os empregos estão sendo criados. Agora, o índice de desemprego, ele tem uma característica muito importante. É que no momento que a economia começa a crescer, no momento que os empregos estão sendo criados, uma série de pessoas que estavam vivendo uma situação de desalento, portanto, não estavam procurando emprego, passam a procurar emprego, portanto, passam a, formalmente, segundo os critérios do IBGE, ser desempregados, porque passaram a procurar emprego. Quando ele estava fora do mercado de trabalho, ele não entrava na estatística de desempregado. Portanto, isso é positivo. Tem mais gente procurando emprego. E, portanto, muitas vezes o número de pessoas que passam a procurar emprego é quase equivalente ou igual ao número de empregos criados, o que é positivo, é muito bom. Isso significa que cada vez mais as pessoas acreditam que a economia está crescendo e que ele ou ela terá oportunidade de conseguir um emprego. Portanto, eu acho que é uma questão de tempo agora e durante o período de pré-campanha e depois da campanha eleitoral, nós teremos condições de mostrar isso com toda clareza e eu tenho certeza de que os fatos, à medida que conhecidos pela população, a população vai reagir a isso da maneira que sempre reagiu no Brasil ou em outros países, isto é, economia crescendo, inflação sob controle, emprego sendo gerado, a reação é extremamente positiva. E tudo isso é uma questão de última análise, de conhecer os fatos, conhecer os números, e isso cada vez vai ficar mais claro. Eu tenho confiança de que é uma questão de tempo. Uma última pergunta, a pesquisa da semana passada. Não, só mais uma, só para complementar aqui. Só complementa e daí a gente... Na pesquisa da semana passada, CNPq-MDA, em relação a março, hoje existem mais pessoas achando que emprego e renda vão piorar. O senhor, então, levasse em consideração isso agora na sua análise. Exatamente. É exatamente mostrar que os empregos estão sendo criados e, portanto, a expectativa é favorável. É normal isso. Eu, por exemplo, fiz experiências, inclusive, pessoais, há alguns meses atrás, de perguntar para as pessoas, às vezes no supermercado, como é que estava a inflação. No primeiro momento, apesar da inflação de 2017 ter sido a mais baixa desde 98, a primeira reação das pessoas é que não tinha caído ainda a inflação. É normal, porque as pessoas viveram um tempo bastante longo com inflação muito elevada. Mas hoje já se começa a cada vez ter mais consciência disso. E no momento em que se mostra isso com clareza, as pessoas, o povo é sábio, o povo sabe escolher e o povo não vai voltar à situação de aventura e de políticas populistas que levaram o Brasil a essa situação. Presidente, ela tem uma última ali e a gente encerra. Ministro, o presidente Temer é um bom cabo eleitoral, ele já tem as duas denúncias que foram arquivadas, mas existem rumores de que a Procuradora-Geral da República pode apresentar uma terceira denúncia. Isso também pode impactar diretamente na campanha do senhor. Como lidar também com esses índices de impopularidade do presidente, reverter isso para a campanha do senhor de forma positiva? Olha, o presidente certamente será um cabo eleitoral positivo, porque ele está realizando. O governo está mostrando crescimento, está mostrando criação de emprego, renda, e os resultados falam por si só. E é importante dizer também que o meu histórico é um histórico de uma reputação inquestionável, certo? E, portanto, não temos dúvida que isso vai prevalecer. O histórico do PMDB, um partido que tem presença enraizada no Brasil inteiro,
É uma força impressionante que o presidente Jucá tem me chamado a atenção há muito tempo. Quer dizer, no momento em que o MDB começa a trabalhar, é impressionante. Ele mencionou, eu estive no Mato Grosso do Sul, já tinha estado em Santa Catarina, fui em Minas Gerais, eu tive conversado com o MDB, fui a Goiás, etc. É impressionante a força do partido e a capacidade de mobilização e de transmissão de informações. Isso é muito importante. E de militância. Não tenho certeza que nós vamos a empolgar toda essa militância do Brasil inteiro, vamos viajar pelo país e ter certeza, de novo, se nós não unirmos o centro no primeiro turno, vamos unir o centro no segundo turno.